Olá, catarrentos! Eu sou o Tio Adi. Os vídeos anteriores foram, para usar uma metáfora paulina, de São Paulo, Saulo de Tarso, foram leitinho. Esse vídeo vai ser comida sólida. Ora, para absorver o leitinho, você não precisa nem ter dente. Chupa o peitinho da mamãe e maravilha, facinho. Agora, para mastigar comida sólida, você precisa ter dentes. Imagina um cachorro mastigando um osso. Primeiro ele rói, é difícil, ele machuca a gengiva, mas se ele perseverar até o final, ele vai pegar o tutano do osso. Se você perseverar até o final, esse vídeo vai ser filosofia da bruta, que muita gente fala que é dificílimo de entender, mas você vai entender, vai chegar no final, você vai ter o prazer de ter entendido. Você vai falar assim, nossa, velho, entendi. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? A proposta é a gente analisar a letra de uma música. Aná, esse prefixo, vem antes do radical fixo da palavra. Aná vem do grego, significa em processo de. Lise, analise. Lise é o quê? Lise é romper em grego. Tanto que cai em vestibular de biologia, lise celular, que é quando o HIV se reproduz dentro da célula, se reproduz tanto que ele rompe a membrana celular e se espalha pela corrente sanguínea. Esse processo de rompimento da membrana celular se chama lise celular. Nós vamos fazer uma análise, rompimento, destrinchamento da letra de uma música, verso por verso, apresentando uma interpretação. Observe o que eu disse, eu não disse que eu vou dar para você a interpretação, o que significa essa música, não. O que o autor quis dizer, não é essa a proposta, entenda isso. A proposta é apresentar uma visão, empreender uma reflexão, não a reflexão, mas uma reflexão, existem outras, a partir da letra dessa música. E a letra dessa música é um pretexto, é uma oportunidade, uma ocasião de nós aprendermos alguns conceitos filosóficos, como eu disse, tidos como dificílimos. Mas você vai ver. Mas aí o tirolês está falando assim, no meu ouvido. Ah, o senhor pode fazer isso? Interpretar a música do seu gosto, do seu jeito? Sim. Por quê? Porque é uma obra de arte, tirolês. Arte, ela permite várias interpretações. É diferente de ciência. Quando Isaac Newton propôs a teoria da gravidade, a lei da gravidade, ele disse: os corpos se atraem com força proporcional às suas massas, inversamente proporcional ao quadrado de suas distâncias. Como assim? Quanto maior a massa do corpo, maior a atração gravitacional. E quanto maior a distância, menor a atração gravitacional. Isso é ciência. Aí você fala assim, mas eu acho que não é assim, você está errado. Agora, em arte, não. Você ouve uma música numa época da sua vida e ela te fala uma coisa. E você ouve a mesma música num outro momento da sua vida e ela te toca de outro modo. Você ouve uma parábola, em um momento da sua vida fala uma coisa, para uma pessoa fala uma coisa, para outra pessoa fala outra. E quem está certo, quem está errado? Não se trata de certo e errado. Uma pessoa interpreta uma coisa de uma pintura, outra interpreta outra coisa. Quem está certo, quem está errado? Os dois podem estar certos, ainda que sejam diferentes e às vezes contraditórios. A arte permite isso. A arte, por natureza, ela é polissêmica. Ela permite vários significados, várias interpretações, diferente da ciência. E o que nós vamos propor aqui, então, é uma interpretação possível da música Forever Young, da banda inglesa de punk rock Alphaville. Essa banda compôs, em 1984, a música que nós iremos destrinchar. O gênero punk rock propõe, entre outras coisas, uma conotação de crítica social. Ao contrário do lirismo subjetivista, que é aquele romance pelo romance, aquela sofrência que fala da dor de cotovelo, do meu amor me deixou, e que fica só nisso, o punk rock inglês, ele tinha sempre uma cutucada na sociedade, tinha sempre uma crítica, algo que pode melhorar. Forever Young se pode traduzir por para sempre jovem, ou jovem para sempre, ou sempre jovem. Lembrando que a nossa tradução é livre, não literal. Então a gente tem alguma liberdade para traduzir, tá bom? Dentro da nossa interpretação. Ouça esse início, esse primeiro verso.
valse. Let's dance in a style. Let's dance in style. Let's dance for a while. Vamos dançar com estilo. Vamos dançar por um momento, por um instante. Vamos dançar um pouco. Esse verso me lembra o outro verso de Nietzsche no livro Assim Falava Zaratustra, em que ele diz: é preciso guardar um pouco de caos dentro de si para ver nascer uma estrela dançante. E Miguel de Unamuno, no seu livro Sobre o Sentimento Trágico da Vida, escreve: eu não quero uma verdade pronta, eu não quero um conformismo intelectual para que eu tenha uma falsa paz. Não, eu quero a dúvida, eu quero a luta, eu quero o questionamento, eu quero o caos, a bagunça, para que eu possa estar na verdade. Então Miguel de Unamuno vai dizer: eu não sou uma pessoa inerte, eu não sou uma pessoa pronta. É como se tivesse uma plaquinha: me desculpe, eu estou em construção, eu estou em movimento, eu estou dançando. Ouça agora o segundo verso. Heaven can wait, we are only watching the skies. O paraíso pode esperar. Nós estamos, por um instante, apenas olhando para o céu, olhando os céus. De novo, com os nossos dois filósofos base, Nietzsche e Unamuno, Nietzsche, por diversas vezes, empreende uma crítica àqueles que postergam, que adiam a sua felicidade para uma outra vida. E, com isso, perecem, se perdem, deixam de aproveitar e de curtir essa vida. A crítica de Nietzsche é tão forte que, recentemente, eu estava lendo um artigo de um pastor que pregava um versículo do Evangelho antes de Nietzsche do seguinte modo. O versículo diz assim: quem perde a sua vida por mim, a encontrará. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida neste mundo, perdê-la-á. Essas são as palavras do grande JC. Manja? O grande JC? Antes de Nietzsche, o pastor pregava assim: olha, essa vida é uma vida de sofrimento, de expiação. Essa vida é uma vida que nós nunca seremos plenamente felizes. Felicidade só no paraíso, só na outra vida, só na eternidade. E depois da crítica de Nietzsche ao cristianismo, o pastor passou a pregar o mesmo evangelho, a mesma passagem assim: não, felicidade começa aqui. Felicidade, ela começa aqui quando a gente vive a vontade de Deus, na linguagem do pastor. E ela continua na outra vida, ela se completa, ela se perpetua, ela se eterniza no pós-morte. Ora, a pregação do pastor mudou devido à crítica de Nietzsche. E o verso da música canta: Heaven can wait, o paraíso pode esperar. Por um instante nós estamos apenas olhando as estrelas. Por um instante nós nos mantemos no presente. Miguel de Unamuno, na mesma obra citada, diz: por um momento eu comecei a ver o pôr do sol e as minhas pós-ocupações se dissiparam. A minha ocupação com o passado se foi. E a minha pré-ocupação com o futuro também. Então, por um momento, eu me mantenho aqui, agora, sem ficar remetendo a minha mente ao passado e sem me preocupar com o futuro. Terceiro verso. Hoping for the best, but expecting the worst. Torcendo pelo melhor, mas esperando o pior. Utilizemos isso para estudar filosofia. Filosofia otimista, hoping for the best, esperando pelo melhor. Não somos pessimistas, mas expecting the worst, esperando o pior. Como assim? Melhor? Lady Murphy. Murphy foi um cientista, engenheiro astrônomo espacial americano que em 1949 teve uma falha no seu teste gravitacional com astronautas devido a uma colocação errônea de alguns aparelhos pelo seu assistente. Então ele falou a frase: se alguma coisa tem uma chance de dar errado, vai dar errado. E alguns interpretam essa Lady Murphy como algo não pessimista. O que significa? Feche todas as portas por onde o erro pode entrar. Seja bom naquilo que você faz. Não dê oportunidade à falha. Último verso da primeira estrofe. Are you gonna drop the bomb or not?
Você vai detonar a bomba ou não? Ligação com o verso anterior, torcendo pelo melhor, mas esperando o pior. Que pior será este no contexto histórico da música? Are you gonna drop the bomb or not? Você vai detonar a bomba ou não? Que bomba é essa? Nós estamos em 1984, quando o disco foi lançado, o CD. 1984, lembrem-se, nós estamos na Guerra Fria. O Muro de Berlim foi ser derrubado em 1989, a fusão das Alemanhas oriental e ocidental, comunista e capitalista. Então nós estamos no auge da Guerra Fria, em que os presidentes dos Estados Unidos o presidente dos Estados Unidos e o presidente da União Soviética andavam sempre com uma malinha ao lado, um assistente segurando uma malinha. Por quê? Porque a qualquer momento podia chegar a notícia de que um míssil com uma ogiva nuclear foi lançado ao país inimigo. E antes que essa ogiva caísse, as bombas que estavam naquele território precisavam ser lançadas para que elas não detonassem dentro do próprio território. E antes de cair o outro país para onde ela foi direcionada, o outro país também lançaria a sua bomba. Então era aquela expectativa, aquela tensão a todo momento. Are you gonna drop the bomb or not? Afinal, essa bomba vai explodir ou não? Primeiro verso da segunda estrofe. Let us die young or let us live forever. Deixe-nos morrer jovens ou deixe-nos viver para sempre. Deixe-nos viver para sempre. Ora, esse é o tchan, é o cerne, é o caule, é a parte principal da filosofia de Miguel de Unamuno. Ele chama o conceito de fome de imortalidade, ou sede de imortalidade, ou simplesmente viver, desejo, vontade de não morrer. Para Miguel de Unamuno, este não é um desejo egoísta, não é um desejo individualista, porque o individual é universal. Aquilo que é mais comum, que está mais naturalmente no seu interior, pertence a todos, a todo o universo, a todo ser humano. E o desejo de viver e de viver para sempre, para Miguel de Unamuno, é aquilo que há de mais comum, de mais comungado por todos os seres humanos. Diógenes de Sinope, filósofo grego antigo, critica a criação das religiões. Para Diógenes de Sinope e para alguns outros filósofos, a religião que postula, que acredita na vida eterna, é um tipo de orgulho do ser humano, de vaidade, de não querer morrer, de não querer se extinguir, de não querer simplesmente acabar. Então o ser humano criaria o outro mundo, a outra vida, como algo contra a sua natureza. Para Miguel de Unamuno, não. Para Miguel de Unamuno, esse desejo ele é natural. Ele faz parte da sua natureza, do seu interior, daquilo que é de mais íntimo em você, um desejo de viver e de viver para sempre. E ele vem desde os tempos mais remotos da humanidade. Há um texto recentemente descoberto, escrito em pedras, um texto sumério, dos povos sumérios, sobre a epopeia de Gilgamesh, um rei que teria saído pelo mundo em busca de uma poção que pudesse viver para sempre. Miguel de Unamuno vai dizer, por que o ser humano escreve um livro? Porque ele quer se eternizar. Por que ele planta uma árvore? Porque ele quer continuar. Por que ele busca uma religião? Porque ele quer, de alguma forma, eternizar-se, continuar. Por que ele quer ter filhos? Muitas das vezes, porque ele quer continuar. Ele tem uma fome de imortalidade, um desejo de viver e de viver para sempre. Isso não é ruim, isso é da natureza do ser humano. We don't have the power, but we never say never. Never say never. Nós não temos o poder, mas nós nunca dizemos nunca. Aqui, o professor recorda Nietzsche novamente, no seu livro Do Inconveniente e da Utilidade da História para a Vida. Neste livro, Nietzsche diz, os velhos escrevem a história, os jovens fazem a história. Então, muitas das vezes, o jovem não tem o poder aquisitivo, a estabilidade econômica para fazer aquilo que ele gostaria, mas ele tem a paixão, ele tem a energia, ele tem a novidade, a abertura para o novo, ele tem a coragem. Sitting in a sandpit, life is a short trip. Sentado numa caixa de areia,
a vida é uma viagem curta. Miguel de Unamuno apresenta o suicídio como vitória da razão. Olha que coisa louca. Suicídio para todo mundo é loucura. Para Miguel de Unamuno, ele é a razão que vence o instinto vital, que estrangula, que sufoca a vontade de viver. E preste atenção. Como eu disse, é complexo, mas vale a pena. Para Miguel de Unamuno, o ser humano ele tem dois lados. Há um lado que não é racional, não é lógico, não é raciocinado, que é a vontade de viver da sua natureza. E ele tem um outro lado, que é o raciocínio, a razão. Para Miguel de Unamuno, a razão não consegue sozinha provar que exista uma vida eterna. Mas o ser humano tem na sua natureza, instintivamente, o desejo de viver e de viver para sempre. Tanto que a criança, Miguel de Unamuno fez um estudo interessante, não se suicida. A criança, até os seus 5, 6 anos de idade, ela pode até pular de cima de um prédio achando que vai voar, mas não há suicídio de crianças até essa idade. Por quê? Porque na criança, segundo o filósofo, o instinto vital, o desejo de viver, a pulsão de vida, ela é mais forte do que a razão. Mas no adulto, em que a razão já está desenvolvida, é possível que este adulto escolha livremente, deliberadamente, sufocar o seu instinto vital, estrangular a sua vontade de viver, até o ponto de conseguir se matar. Então, para Miguel de Unamuno, eu repito, o suicídio é uma vitória da razão. Mas isso não significa que é uma vitória boa. É a vitória da razão que estrangula, que sufoca o seu outro lado, o outro lado do ser humano, que é o instinto vital, que é a vontade de viver, que numa criança é tão forte, é tão presente, ao ponto de uma criança nova não cometer suicídio. Sitting in a sandpit, life is a short trip. Porém, sentado numa caixa de areia, a vida é uma viagem curta. Porém, não dá para nós permanecermos criança para sempre. Se você permanecer criança, você não vai desenvolver a sua razão. Se você permanecer criança, você não vai tomar conta, dominar a complexidade do mundo. Se você permanecer criança, você não vai ver a realidade. The music is for the sad man. Essa música é para o homem triste, the sad man, o homem angustiado. Ora, isso lembra demais Miguel de Unamuno, isso lembra demais o existencialismo, isso lembra Kierkegaard, isso lembra Sartre. Para Miguel de Unamuno, como para esses outros existencialistas, a condição do ser humano é uma condição de angústia, é uma condição de contradição. No caso de Unamuno, uma contradição de luta entre instinto vital, entre vontade de viver e de viver eternamente, de não morrer, e a razão, que não consegue provar isso sozinha, que não consegue dar conta disso. Essa música não é para aquele que permanece eternamente criança, porque para esse a razão não se desenvolve. Essa música é para o homem angustiado. É para aquele que tem em si o instinto de viver para sempre, e sabe que isso é natural, que isso não é inventado, mas que também tem em si a razão, que sozinha não dá conta de explicar a vida eterna. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Você pode imaginar quando essa corrida estiver vencida, bronzeando nossos rostos dourados ao sol. Que corrida é essa? Ora, estamos em 1984, lembre-se, a corrida armamentista, a corrida bélica, a chamada paz armada, em que as grandes potências tinham armas cada vez mais potentes e mais fortes, sob o pretexto de que, com essa arma eu não serei invadido, eu não serei atacado. Então, você pega a bomba de Hiroshima e Nagasaki em 5 e 6 de agosto de 1945, as bombas de hidrogênio tinham 2 megatons. O último teste que eu vi, que eu estudei, da França, na Polinésia Francesa, em uma ilha no Oceano Pacífico, foi de uma bomba de 120 megatons. Então, você consegue imaginar quando essa corrida estiver vencida? Quando essa corrida por tecnologia distante da vida, que Nietzsche já havia denunciado antes da Primeira Guerra Mundial. Leia os escritos de Nietzsche, você vai ver, olha, vocês estão se achando os melhores porque vocês estão desenvolvendo cada vez mais tecnologicamente,
Porém, esse desenvolvimento desvencilhado da vida, sufocador da vida, vai levar vocês a uma mortandade nunca vista. Nietzsche meio que profetizou a Primeira Guerra Mundial. Pois bem, olha a atualidade dessa música. Você pode imaginar quando essa corrida estiver vencida, bronzeando nossos dourados rostos ao sol. Estados Unidos, chegamos à Lua. Antes, a União Soviética, lançamos a primeira cadela ao espaço, a bordo da Sputnik. Aí depois vem os Estados Unidos, não, mas nós chegamos à Lua. Aí depois vem, eu fiz uma bomba de 20 megatons e o outro, não, mas eu fiz uma de 40, eu fiz uma de 60. Você pode imaginar quando essa corrida estiver vencida, bronzeando nossos rostos ao sol, não haverá mais camada de ozônio, não haverá mais natureza, não haverá mais proteção. Bronzeando nossos rostos ao sol, uma ironia, uma sátira. Na verdade, nós vamos ser torrados, nós vamos ser destruídos pela destruição que nós empreendermos para o mundo, para a natureza. Praising our leaders, we are getting the tone. Elogiando nossos líderes, nós estamos entrando no tom. Então, puxando o saco do Hitler, nós estamos entrando no tom do Holocausto, né? O Hitler falava, o povo alemão é superior, o sentimento nacionalista e muitos dos cidadãos, é isso aí, nós somos os melhores, os judeus estão nos explorando, os judeus têm que ser punidos, é isso aí, elogiando nossos líderes, elogiando Michel Temer, elogiando seja qual for os nossos líderes, nós estamos entrando no tom. Que tom? The music is played by the madman. Essa música é tocada pelos homens loucos, pelas pessoas loucas. Aqui nós podemos lembrar desde o livro Elogio à Loucura, de Erasmo de Roterdã, até a história de vida de Foucault, por exemplo, que foi internado por 1 ano num hospício por seu pai, porque ele era homossexual e sofreu choques elétricos, passou por horrores. Você pode pegar o livro recente, interessantíssimo, publicado no Brasil, sobre Barbacena, o Holocausto Brasileiro, em que mais de 100 mil pessoas foram mortas. Muitas delas eram filósofas, muitas delas eram diferentes. Havia ali jovens que foram estupradas e foram escondidas dentro daquele manicômio. Essa música é tocada pelas pessoas loucas, pelas pessoas que aos olhos do mundo parecem loucas, mas que pensam por si próprios, que questionam, que pensam fora da caixinha, que olham a coisa de pontos de vista diferentes. Agora, salte o refrão e vá para o primeiro verso da estrofe seguinte. Some are like water, some are like the heat. Alguns são como a água, outros como o fogo. Neste verso, nós podemos recordar o fundador da Seishono-ie, Masaharu Taniguchi, que em alguns escritos compara o homem ao fogo e a mulher à água. A água teria a capacidade de frescor, de resiliência. O fogo teria a capacidade de aquecer, de forjar e de modelar. A água e o fogo são indispensáveis, embora diferentes, são igualmente importantes para se cozinhar o feijão. Se você tiver fogo demais sem água, você pode destruir um lugar. Agora, se você colocar o sentido do fogo na água, se você exagerar com a água sobre o fogo, você o destrói. As pessoas são diferentes. Algumas são muito parecidas com a água, outras são mais parecidas com o fogo. Próximo verso. Some are a melody and some are the beat. Alguns são como uma melodia, outros como um ritmo. Observe que um mesmo ritmo comporta mais de uma melodia. Pense que um samba pode dar origem à Flor de Lis ou a barata da vizinha está na minha cama. Algumas pessoas
são mais parecidas com um ritmo, elas são mais habituais, o ritmo é mais geral que a melodia. O ritmo é mais próximo de uma regra, de uma previsibilidade que uma melodia. Então algumas pessoas elas são mais habituais, elas são mais próximas da regra, elas são mais previsíveis, elas são mais corriqueiras, elas são mais comuns. E outras são mais parecidas com uma melodia mais imprevisível, uma melodia mais variável, uma melodia mais diferenciadora. E isso tudo é lindo, eu contemplo as pessoas e eu observo, algumas me lembram a água, outras pessoas me lembram mais o fogo, algumas me lembram uma melodia, outras são mais próximas de um ritmo. E eu contemplo tudo isso e eu vejo como tudo isso é lindo, mas ouça o próximo verso. Sooner or later, they all will be gone. Porém, mais cedo ou mais tarde, todos eles se vão. Todos eles vão embora. Próximo verso. Why don't they stay young? Why don't they stay young? Por que eles não continuam jovens? Veja bem, Cícero responde a essa pergunta. Filósofo romano do século I a.C., Cícero dizia: por que nós envelhecemos? E ele responde: nós envelhecemos porque quando o nosso corpo definha, nós passamos a prestar mais atenção àquelas coisas que não dependem do corpo. Então, Cícero fala: eu aumentei o meu prazer de escrever à medida que o meu corpo diminuiu as suas potencialidades. E Cícero cita Sócrates, ele diz: Sócrates aprendeu a tocar harpa já na velhice. Então, a resposta de Cícero para essa pergunta da música, Why don't they stay young? Por que eles não continuam jovens? Segundo Cícero, nosso corpo diminui a sua força para que o nosso intelecto aumente. O nosso corpo diminui as suas capacidades para que nós passemos a valorizar e a observar mais aquelas coisas que nós não observaríamos se o nosso corpo estivesse no auge das suas forças. Mas essa é uma resposta. E lembre-se, para a filosofia, a resposta é menos importante do que a pergunta. Para a filosofia, o encontro é menos importante do que a procura. Para a filosofia, o processo de pensar, de refletir, é mais importante do que apresentar uma resposta. E se você faz esse caminho, se você faz esse processo de questionar, de pensar, de refletir, de buscar, você já está filosofando. Meu amigo, viaje agora na estrofe seguinte. A estrofe seguinte é ouça. It's so hard to get old without a cause. É tão difícil, é tão duro envelhecer sem uma causa. Há uma frase cujo autor eu desconheço: só vale a pena viver quando se tem uma causa, um ideal pelo qual vale a pena morrer. Verso seguinte. I don't like to perish like a fading horse. É tão duro envelhecer sem possuir uma causa. Eu não quero perecer como um cavalo inútil. Eu não quero trabalhar a vida inteira e chegar lá no final da minha vida e escutar aquela musiquinha de Natal. E o que você fez? E olhar para trás e ver que eu não fiz nada. Eu não fiz nada de útil. Que eu não fiz o que eu deveria fazer, que eu não fiz aquilo que eu nasci para fazer, que eu não ouvi a voz do meu interior, que eu não percebi qual era a minha característica peculiar, que eu não percebi qual era a minha tendência, que eu não descobri para que eu estou neste mundo. Todo dia de manhã eu passeio com a minha cachorra, a minha amada Felícia, antes de ir para a escola. E passo em frente ao portão da escola, encontro lá uma ou duas garotas que chegaram antes de todos os alunos. Uma delas é apaixonada por cachorros, então quando ela vê a Felícia, ela abre os braços e a Felícia corre para ela e abraça. E a outra permanece encostada numa pilastra, indiferente. Esses dias eu passeando com a Felícia de manhã, a menina que gosta de cachorros não estava, só estava a outra, indiferente. E então a Felícia parou na frente da outra, abanando seu rabinho, esperando um abraço, já que não tinha aquela que ela amava. Quem sabe essa outra me deu um cafuné. Mas a menina permaneceu indiferente. E então eu perguntei:
você não gosta de cachorros? Você tem alergia? E ela disse, não. E neste momento chegou um outro aluno e perguntou, e aí, como é que tá a vida? E a garota, que não gosta de cachorros, respondeu, uma bosta. E eu fiquei pensando comigo, mas eu não pude falar. Eu não pude, mas o tironês falou, sabe por que a sua vida tá uma bosta? Talvez seja porque você não é útil, você não serve, você não faz nada por ninguém. Talvez a sua vida esteja uma bosta porque você só olha pra sua vida. Se você parasse de olhar para a sua vida, que está uma bosta, e passasse para olhar para outras vidas que estão também a mesma coisa, talvez a sua encontrasse o sentido, talvez a sua se tornasse mais alegre, talvez a sua vida fosse menos ruim se você passasse a tornar a vida dos outros menos ruim. Talvez a sua vida fosse menos sofrida se você passasse a aliviar o sofrimento dos outros. Talvez a sua vida fosse mais feliz se você ajudasse as pessoas a serem felizes. Talvez a sua vida tivesse significado se você significasse alguma coisa para a vida, pelo menos, de uma cachorra. Se a existência de uma cachorra se tornasse menos sofrida, mais feliz por você existir, talvez a sua vida não estivesse uma bosta. Mas essa é apenas mais uma resposta. E como eu disse, para a filosofia o que mais interessa é a pergunta: qual o sentido da vida? Para que viver? Eu faço essa pergunta há 3 anos na escola onde eu leciono e até hoje eu não ouvi uma resposta satisfatória. Continuemos investigando, perguntando: qual o sentido do próximo verso? Youth is like diamonds in the sun, and diamonds are forever. A juventude é como diamantes ao sol, e os diamantes são eternos. Diamantes são eternos. O brilho dos diamantes é eterno. Agora, o diamante, quando ele é extraído da natureza, ele não brilha tanto, antes de passar por um processo de lapidação. O diamante precisa ser cortado e precisa resistir aos cortes, para que ele se torne aquele modelinho. Algumas pessoas acham que aquele modelinho do diamante, aquele triângulo para baixo, é encontrado assim na natureza. Não é. Aquilo ali é fruto de trabalho, de lapidação, de cortes. Da mesma forma é a terra. Você acha que se jogar agora aqui uma semente em cima dessa terra, ela vai brotar facilmente? Não. A semente, para que ela se torne fértil, a terra, para que ela se torne fértil, ela precisa passar por um arado, por um processo de aragem. Ela precisa ser cortada, ela precisa ser machucada, quebrada, ferida, e então ela se torna fértil. Uma árvore. Encontrei subindo a Ibituruna, em Governador Valadares, no meio da floresta, um pé de manga. E aquelas mangas todas mirradas, mal desenvolvidas. Eu pensei, poxa, mas na natureza as mangas não se desenvolvem direito? E aí eu fui descobrir que para um pé de manga dar boas mangas, ele precisa ser podado. Ele precisa ter alguns galhos cortados, ele precisa de espaço, ele precisa de luz, ele precisa ser trabalhado. Os diamantes são eternos. Algumas pessoas são eternas. Você ouvirá sempre falar de Gandhi, de Luther King, de Einstein. Por quê? Porque eles fizeram o que eles precisavam fazer. Eles descobriram qual era o sentido da vida deles, eles tornaram isso realidade. Mas não foi algo fácil, não foi algo apenas natural de se descobrir qual é a minha natureza. Foi algo também perseverante, foi algo também lapidado, foi algo também de insistência diante dos golpes que a vida traz, diante das dificuldades, diante dos nãos que você ouve. Diamantes, a juventude é como diamantes, e diamantes são eternos. Essa vontade de viver, essa sede de ser eterna, nós estamos interpretando dentro da filosofia de Miguel de Unamuno, mas ela poderia ser interpretada de outro modo. Ela poderia ser interpretada, por exemplo, a partir da visão crítica da escola de Frankfurt. Filósofos como Adorno, Marcuse, Horkheimer criticam aquilo que eles chamam de indústria da eterna juventude. Algumas pessoas tentam, de modo frustrado e exagerado, às vezes até pagando com a própria saúde, se manterem jovens, fisicamente jovens.
Mas nós também poderíamos interpretar este mesmo verso, essa mesma sede de permanecer para sempre jovem, dentro do conceito de juventude do pai do pragmatismo e da semiótica, Charles Sanders Peirce, filósofo estadunidense. O que é ser jovem para Peirce? É estar aberto ao novo, é ser passível de mudança. O que é envelhecer para Peirce? É adquirir hábitos que visam a economia de energia, hábitos cristalizados, hábitos que exigem mais gasto de energia para serem mudados. Isso é o envelhecimento para Peirce. Então nós poderíamos interpretar a mesma canção dizendo: quero permanecer para sempre aberto ao novo, quero permanecer para sempre disposto a mudar. Qual é a resposta certa, professor? Não sei. So many adventures could not happen today. So many songs we forgot to play. Tantas aventuras não puderam acontecer hoje. Tantas canções nós esquecemos de cantar. Se você assistiu esse vídeo até aqui, provavelmente você é uma pessoa boa. Se você não fosse, se você fosse uma pessoa fútil, superficial, vazia, você estaria assistindo Banheira de Nutella. As pessoas boas pecam, falham, a maioria das vezes, não por ações, não por fazerem o mal, mas por deixarem de fazer o bem. Elas falham por omissão. E eu recordo a frase de Luther King: o que me assombra não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E talvez você ache que a omissão, deixar de fazer o bem, deixar de fazer aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você deveria fazer, aquilo que você deveria estar fazendo hoje, deixar-se dissipar, se perder por tantas tentações, por tantas coisas no meio do caminho, por tantas coisas que te desviam do que você deveria fazer. Talvez você devesse hoje sentar e estudar, mas aí você se dispersa com uma coisa e com outra, e a resistência das coisas impede você de fazer aquilo que você deveria fazer, e você acha que isso não é muito grave, a omissão não é tão grave, eu sou uma pessoa boa porque eu não faço o mal. Se você pensa assim, eu te convido a ler Eichmann em Jerusalém, da filósofa judia Hannah Arendt. Ela expõe que o maior erro de Eichmann, um dos braços direitos de Hitler, que contribuiu para a morte de tantos judeus, da tortura de tantos judeus, a maior falha dele foi não fazer o que ele deveria fazer enquanto ser humano, que é refletir, quer questionar, quer perguntar por quê. Para que eu estou aqui nessa vida? Para que eu estou vivendo? Quer pensar por si próprio, que é apenas... A maior falha de Eichmann foi apenas seguir ordens. Escolher, deixar que outro pensasse por ele. E isso não tirou dele a responsabilidade de contribuir com o Holocausto. Os dois últimos versos da canção. So many dreams swinging out of the blue, we let them come true. Tantos sonhos descendo agora do céu, nós permitimos que eles se tornem realidade, ou nós os tornaremos realidade. O tema da redação da FUVEST o ano passado, do vestibular da USP, foi um tema filosófico, utopia. A palavra utopia vem do grego. Esse prefixo significa bom, topos. É um tipo bom de sonho. É uma projeção, muitas das vezes idealizada, de uma realidade boa, de uma melhoria. Um sonho, muitas das vezes, intangível, intocável, que, no entanto, possui uma função boa. O que se esperava que o vestibulando escrevesse não era apenas que a utopia é uma ilusão que deve ser abandonada, mas qual a função humana, filosófica da utopia, de um sonho irrealizado.
Muitas das vezes a função de um sonho inatingível é fazer com que você saia do local em que você está. É fazer com que você suba alguns degraus na direção do seu sonho. E ainda que você não chegue lá, por sonhar, você terá saído de onde você está. Você terá subido. Por sonhar, por exemplo, com um relacionamento sadio, talvez você não aceite viver em um relacionamento doentio. E por mais que você não atinja o sonho, a projeção idealizada e perfeita, vale a pena sonhar. A palavra utopia se aproxima de distopia. Essa palavra, distópico, este adjetivo, foi pronunciado a primeira vez pelo filósofo inglês Stuart Mill, um dos pais do utilitarismo filosófico. Dis é um prefixo grego que significa ruim, e topos, como nós já vimos, é um tipo. Os filmes distópicos, como Matrix, como O Preço do Amanhã, fazem a mesma coisa que o sonho, só que do lado negativo. Eles projetam uma realidade ruim, um futuro em que os defeitos da humanidade venceram. E essa projeção é inútil? Este futuro em que a corrupção venceu, a política corrupta, a república, a primeira ordem venceu, é inútil ficar assistindo esse tipo de filme? Diz Stuart Mill, não. Assim como a utopia tem a função de nos fazer subir, sair do local em que nós estamos, em direção à melhora, a distopia tem a função de nos alertar. Olha, se os defeitos, se as nossas falhas continuarem crescendo, algo ruim pode acontecer. Isso pode se tornar realidade. Se referindo a uma utopia, Augusto Cury escreveu no seu livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes: sonhe, sonhe, sonhe em chegar nas estrelas. Se você não chegar às estrelas, este sonho te fará pisar ao menos sobre a lua. Sonhe, sonhe com a lua. Você chegará pelo menos até o alto das montanhas. Sonhe, sonhe com o topo das montanhas. Se você não chegar lá, você pelo menos atravessará de cabeça erguida os vales tortuosos e as noites traiçoeiras da vida. Construir esse canal foi um sonho do tirolês, de poder levar para mais pessoas a mensagem, as reflexões que ele empreende em sala de aula. E este sonho tem se concretizado, tem se tornado realidade. À medida que eu vejo 500 visualizações, eu fico muito feliz, porque se não fosse esse canal, essa mensagem seria falada para 40 alunos dentro de uma sala de aula. E eu te convido então a sonhar junto conosco. Achou importante? Compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama, clicando no joinha, se inscrevendo no canal, não esquece do sininho e, sobretudo, principalmente, clicando em compartilhar e publicando esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. Muito obrigado e até a próxima! Dá pra fazer de novo esse vídeo? Quer apagar tudo e fazer de novo esse último?